Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós estamos estudando aqui as moradas do castelo interior da Santa Teresa d'Ávila. Já fizemos vários vídeos, já fizemos um panorama do contexto histórico em que ela viveu. Trabalhamos as primeiras, segundas, terceiras, quartas e a primeira parte das quintas moradas desse castelo. Estamos adentrando esse castelo em nós mesmos, nessa bela metáfora que a Santa Teresa d'Ávila nos traz, que nos traz autoconhecimento espiritual para que possamos fazer a nossa jornada com segurança, atentos aos movimentos de luz que norteiam a caminhada daqueles que buscam a verdade. Vamos aqui pedir o auxílio de Jesus, que nos ampare, que nos oriente, para que este estudo seja proveitoso, tanto para mim como para vocês. Eu estou aqui trazendo este olhar dessa freira católica, mas sempre trago também o olhar espiritual de outras vertentes religiosas, porque o nosso intuito é buscar a verdade aonde ela se apresenta, a partir da premissa que temos que Deus espalha em todas as religiões verdades que nos são muitas vezes pequenas as nossas percepções e, portanto, é necessário ampliar o olhar sem medo, ampliar o olhar para essas outras formas de entender a vida celeste, a vida espiritual. Vamos então caminhar aqui também, trazendo algumas dicas da doutrina kardeciana, que eu também faço um grande estudo neste canal. Muito obrigado por estar comigo e sejam bem-vindos. Vamos relembrar que nas quartas moradas existe uma experiência de êxtase que desvenda o encontro com Deus. Parece que o céu abre um pouco e nos permite sentir o flash da alegria do amor de Deus. Nessas quartas moradas, nós começamos a fazer essa transição da vida ascética para a vida mística, como eu falei em vídeos anteriores. É importante a gente perceber isso, porque a partir daqui, a clarividência, a percepção espiritual se amplia e é preciso estar em maior conexão, em oração plena, vigilância, para que essa experiência seja segura, seja bonita e transcendental. Como eu já disse, nas quintas moradas se expande a percepção espiritual, a clarividência, que eu já falei um pouco sobre o que é clarividência, porque nós conhecemos aqui no Espiritismo que temos um corpo físico e um corpo astral que sobrevive após a morte e que este corpo, quando dormimos, se desloca no plano astral e tem experiências. Muitas vezes nós lembramos e outras vezes nós esquecemos. No Espiritismo de Kardec, os livros da codificação espírita, em especial o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e também um livro que eu adquiri há pouco tempo, muito interessante, que são as Obras Póstumas, que é um livro que fala sobre alguns estudos que Kardec iniciou e não concluiu. Ele deixa claro que a clarividência é uma habilidade do espírito que está desperto. É o caso da nossa Santa Teresa, que muitas vezes foi incompreendido porque viveu no século XVI e até foi perseguida pela Inquisição. Vamos ver o que Kardec fala sobre o que é a clarividência. Neste livro, Obras Póstumas de Allan Kardec, na sua página 74, Kardec diferencia clarividência de mediunidade e fala que mediunidade é quando se tem a interferência de um espírito na habilidade que se quer modificar a lógica material.
Mas a clarividência é uma habilidade do espírito disperso. Perceba, aspas para Kardec. Os médiuns videntes podem, pois, ser comparados às pessoas que gozam da visão espiritual, mas seria talvez muito absoluto considerar estes últimos como os médiuns, porque a mediunidade consistindo unicamente na intervenção de um espírito, que se faz por si mesmo, não pode ser considerado como um ato mediúnico. Então, ele já fala aqui que a clarividência se faz por si mesmo. Aquele que possui a visão espiritual vê pelo seu próprio espírito e nada implica no desenvolvimento de sua faculdade a necessidade de um concurso de um espírito estranho. Então, quer dizer aqui claramente, a clarividência não é um fenômeno mediúnico, que ele chama também de dupla vista. E ele fala aqui, na página 75. Os fenômenos da dupla vista, estando a alma em parte desligada do envoltório material que limita as nossas faculdades, não há mais para ela nem duração, nem distância, abarcando o tempo e espaço, tudo se confunde no presente. Vejam aqui que a clarividência dá também essa habilidade de presciência, porque rompe com o tempo. O tempo passa a ser, então, sempre presente, mesmo que esteja a olhar ao futuro, mesmo que esteja a perceber o passado. Então, as pessoas que têm a clarividência, elas ampliam o seu olhar. Por que eu estou falando isso? Porque no século XVI, como não se tinha a codificação espírita para esclarecer essas questões, a Santa Teresa d'Ávila, ela perpassa por esse conhecimento de uma forma que ela tem a clarividência, mas não sabe explicar e muitas vezes é mal compreendida pelos outros padres, os outros orientadores da comunidade. Somente alguns que passam a ajudá-la a perceber a sua clarividência como uma forma natural de expansão da consciência daquele que busca ser santo, daquele que busca o encontro com Deus. Este conhecimento é passado para as suas educandas, porque a Santa Teresa d'Ávila é uma grande pedagoga. Os seus assuntos passados com essas metáforas belíssimas que servem a essa pedagogia profunda é aqui também destacada. Quando ela diz às suas queridas carmelitas descalças que nas quintas moradas Jesus já te escolheu. Quer dizer que você parece estar ali como entrando em um mistério que vai ser acolhido como um aprendiz, como um primeiro momento. E ela traz na fala dela que Jesus toca o coração de cada uma no tempo certo, no momento em que ele acha adequado, no momento em que ele conhece cada uma de nós. Ele vai trazendo seus ensinamentos e abrindo possibilidades de compreensão, de lógica. Daí esta clarividência sendo aguçada, essa percepção espiritual sendo presenteada por Deus. Ela sempre traz, isso não é um mérito nosso, é um presente que recebemos de Deus e que Ele nos dá no momento em que Ele compreende que nós somos merecedoras. Existe nesta morada um primeiro encontro e nós sabemos que as carmelitas, aquelas que são monjas nos conventos, elas são consideradas esposas de Cristo. Então, neste momento, ela aponta, existe um pré-noivado, um encontro pequeno, um pequeno encontro para o conhecimento, para o reconhecimento dessas almas que vão entrar em união. Ela traz isso de uma forma belíssima no seu livro. Aqui eu trago essa imagem desse labirinto, com essa ponte. Muito simbólico isso daqui. Porque mostra que essa caminhada
ela é maravilhosa, ela é iluminada, não é? Ela traz essa clarividência, mas ela é perigosa, ela é sinuosa. É preciso vigiar, é preciso orar para caminhar. Porque muitas vezes, mesmo na quinta morada, já nesse momento, é preciso entender que somos iniciantes, que estamos aqui dando os primeiros passos para esse encontro. E é perigoso esse encontro. E ela cita aqui no livro, muitos missionários falharam, a exemplo de Judas, que viveu e ouviu as palavras de Jesus. Então ela traz, mesmo nós que estamos aqui, vivendo a vida no Carmelo, uma vida monástica, uma vida de reclusão, ainda podemos cair em tentação, nos confundir, errar o caminho. Assim como Judas, que viveu junto do Cristo, ao lado dele, bebendo na sua sabedoria, sentindo as vibrações espirituais profundas de Jesus, caiu. Então é preciso perceber. Muitas vezes, vários missionários que são preparados para uma jornada assim de luz, caem. E esse é preciso cuidar dos enganos, não desvirtuar as leis de Deus, porque às vezes a gente abre uma pequena brecha para a nossa vaidade, uma pequena brecha para a nossa permissividade, e aí abrimos um portal que nos leva a cair e não podemos mais retornar. Ficar atentos aos avisos do Senhor, porque nessa morada ele manda muitos avisos. Ele avisa através de uma dor, de uma falta de saúde, através de um irmão mais difícil de conviver, através de uma orientação de um superior, daquele que mais sabe, que já atravessou outros caminhos também de dor e que nos avisam. E também ele manda desafios, manda provas para ver se estamos realmente prontos para adentrar as próximas moradas, porque ele sabe que cada ser de luz carrega consigo outros tantos. Quantas vezes nós vemos na história da humanidade um iluminado só trazer a luz e salvar a humanidade, como foi o Mahatma Gandhi na Índia. Um só iluminado fez milhares de pessoas numa marcha pacífica pela Índia, pela sua independência, trazendo a visão da não violência, e levou milhares de pessoas a não falar, não pensar e não agir contra o seu irmão. E aí trouxe a independência da Índia numa belíssima lição de uma visão de não violência e liberdade. Então ele mostra que nesse caminho é preciso orar e vigiar, porque a responsabilidade do iluminado é muito grande e ainda tem longo caminho pela frente. É preciso estudar, vigiar, orar, sempre orar. Ela sempre fala, não deixe de orar. E essa loucura que é querer caminhar sem Deus. E ela traz aqui desatino, lembrando dos tropeços da humanidade que caminharam sem Deus e se perderam a sua direção espiritual. Como nós falamos na oração da Salve Rainha, que somos os degredados filhos de Eva. Que Eva foi o exemplo simbólico da Bíblia, que nos mostra caminhar sem Deus é desatino, é perder a oportunidade de estar em sua presença, perder-se no caminho, buscar caminhos sem Deus é desatino. E, enfim, ela conclui suas quintas moradas, trazendo a metáfora do casamento, a urgência de estar com Jesus na sua presença maravilhosa, e ela fala para as suas educandas: esqueçamos nossas mesquinhas satisfações terrenas e, com os olhos postos na sua grandeza, corramos inflamadas do seu amor. E deixo aqui essa imagem linda de Jesus nos abraçando como crianças que somos, aprendizes destes ensinamentos de amor, de paz e de harmonia com Deus. Fica aqui então essa lição para a nossa reflexão, para o nosso encontro espiritual,
para a nossa entrada nesse castelo interior que somos nós, para que abandonemos nossos vícios, nossas mesquinhez, e entramos também com esse encontro amoroso com Jesus, buscando sempre nos harmonizar com os nossos semelhantes. Eu sei que é difícil, eu me incluo nessa dificuldade, e esse canal me traz paz. É aqui neste canal que eu tento ser uma pessoa melhor, tento me melhorar e refletir com você. Espero que essas reflexões venham trazer para você paz no coração e esperança de encontrar a luz, porque a luz é o caminho de todos nós. Muita paz para todos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada.